Olá, investidor, o meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o programa Radar. Hoje, quarta-feira, dia dos namorados, parabéns aí a todos os namorados e as namoradas também. Hoje, dia 12 de junho, né, não é o Valentine's Day, mas é o Dia dos Namorados à brasileira, né, comércio movimentado, as pessoas agitadas na rua. Eu gosto desse clima. Quando tem festa junina, dia dos namorados, dias das mães, eu tenho comércio também. É muito legal, eu vejo uma energia positiva nas pessoas. Só não nas que não tem namorado ou namorada, né? Aí não se aplica. Eu agradeço seu carinho, amizade e audiência. Você que está chegando, tenha seja bem-vindo à Bolsa. Um presente da Top Traders para você. Você consegue acessar por esse banner na parte alta do canal. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E aqui você é bem-vindo na área de comentários. Nós somos uma família, uma comunidade que cresce, aprende e evolui junto a cada dia. Esse é o intuito do trabalho que eu desenvolvo com a minha equipe, que é formidável. Pessoal, quem quiser ter acesso àquilo que eu penso no período da manhã, só entrar no site toptraders.com.br, nome e e-mail, clica no inscreva-se. O nosso robozinho joga o seu e-mail em uma base que a gente só usa para os trabalhos da Top Traders, segura, ética, correta, e a partir do dia seguinte você já recebe o cenário, certo? Hoje tem Santos e Corinthians. O meu palpite é Corinthians 3, Santos 0. Hoje até o goleiro Walter vai fazer um gol de cabeça no segundo tempo, ok? O Walter é tão bom quanto o Cássio, os dois melhores goleiros do Brasil, juntamente com o Fábio do Cruzeiro. Cássio, Walter e Fábio são os três melhores goleiros, ok? Que jogam no Brasil. Nós temos aí na tela bolsas americanas em queda, já era previsto pelos sinais de ontem. O petróleo caiu, também era previsto, mas acelerou um pouco mais que o esperado. Enquanto os metais estão em alta, o petróleo está em baixa. EWZ caiu 0,31%, né? No aftermarket subiu um pouquinho. Então vamos aos gráficos a seguir. Eu vou falar das bolsas americanas primeiramente. Vamos lá. Primeiro, utilizando-se dos recursos do TradingView. Maravilha. Então, o Dow Jones estará conosco aí na tela. 30 maiores empresas do setor industrial. Isso daí é um gráfico de 60 minutos. Vou colocar o diário. No gráfico diário, pessoal, nós temos o Dow Jones anteontem, mini estrela cadente, está mais para um doji lápide, né? Aí um candle negativo que cobre o corpo. Hoje negativo quer dizer, tem espaço para cair, né? Tem uma resistência aqui a 25,957, que foi praticamente tocada, uma outra antiga resistência, agora suporte 28,898, quer dizer, deve aproximar preço e média, aquela velha história de sempre, né? Ou corrige no tempo e a média vai subindo. Aí nós temos o S&P futuro, gráfico contínuo ou perpétuo, né? Nós temos aqui um ponto que é o 2892, penetrou esse ponto. Deve ir aquela velha história de correção no tempo ou no preço, mas a tendência de alta e deve prevalecer. Aí vamos dar uma olhada. Ontem estava dando aquele chabu no índice Nasdaq, né? Vamos ver se hoje bate aqui, porque não estava batendo o S&P, o petróleo, o Dow Jones, só com o índice Nasdaq não. 779272. Vamos ver hoje. A gente está com alguma coisa em relação ao Nasdaq aqui. Porque vejam só, se eu pegar, por exemplo, aqui o Dow Jones, 26.004, e eu colocar aqui, acho que vai bater. Ó, bate o Nasdaq não, então é alguma forma, ó, 7792, e alguma diferença
Ó, e mesmo se eu pegar de fontes difíceis, se eu pegar o CFD não bate, ó. E é uma diferença grande, né? Ó, 779272. Então, não sei, existe alguma diferença. Uma das duas fontes está errada. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso caro, belo e formidável Cartesian. Nasdaq com atraso de 1 minuto. Vamos ver se está funcionando. Está, ó, e está 7792, então está errado no TradingView. Ok? Está errado no TradingView, então no Yahoo está certo. Então, estudando aqui pelo Cartesian, né? Como eu falo, pessoal, softwares, né? Por isso que tem que ter 2, 3 gratuito, pago, senão você não consegue ter estudos fidedignos. O TradingView é muito confiável. No caso do índice Nasdaq está errado. Como a gente tem 3 aqui, tira a prova dos 9, né? Softwares. Eu às vezes critico aqui e acho que com razão. No caso do índice Nasdaq também aproximando de médias, né? Uma movimentação técnica. Deixa eu ver no caso aqui se tem o gap aqui mesmo. Tem, né? Nós temos esses gaps. A quebra do fechamento está um pouco diferente. E é isso, né? Deve aproximar de médias para encher esse gap. A gente percebe isso aqui no Cartesian também. E provavelmente uma região que vai conter a queda. Ok? Vamos dar uma olhada no EWZ se está batendo. Só faltava essa agora, ter que ficar conferindo um software com outro. 42,78. E quando vira código de juros de contrato, 42,78. O problema é só no índice Nasdaq mesmo. No caso do EWZ, nós temos um ponto importante a 42,76. Fechou praticamente cravado nele. Pelo aftermarket respeitou um pouquinho aqui, né? E aquela história, pessoal, preço longe de média, gap aberto, pode ter uma correção no tempo ou no preço, mas o viés é altista, né? Então nós temos a compra e qualquer vacilo que existe no mercado, um driver que ocorra, como hoje, né? A história que a Previdência, os estados ficariam fora, e aí o petróleo cai, aí arrefece e realmente corrige. Então uma tendência de alta ela é marcada por topos e fundos ascendentes. Então movimento admissível dentro da normalidade. O WTI Crude Oil, eu dizia para vocês que eu não confiava no movimento, né? Agora o que acontece? A mínima do dia 5 de junho ela é nada mais nada menos que 50,63. Pode acontecer a formação de um fundo duplo aqui? Pode, mesmo que o mercado vá um pouquinho abaixo desse fundo e volte. Agora, abaixo de 50,63, nós teríamos um pivô de baixa, mas todo pivô de baixa, digamos assim, que ele corre o risco de também se transformar num fundo duplo, né? Então tem essa hipótese aí no ar. O petróleo Brent negociado na ICE em Londres, ele já faz um movimento mais frenético, ele já deixa o Marubozu, parece ser uma barra de ignição, e o ponto que acionaria o pivô de baixa é $60,47, ele está ali no bico do corvo, né? Mas pode fazer. E chega aqui para mim, pessoal, um pushing da revista Exame, estados estão fora da reforma. A minha opinião é que os estados deveriam estar inclusos, assim como as prefeituras. Mas se estiver incluso, a reforma não passa, né? Deixa eu ver como é que reagiu o mini índice aqui. Aí é um caso sério. Até que reagiu com maturidade. Está no leilão. Então, se reagiu de forma... Se incluir os estados, acho que cada estado vai ver sua previdência. Aí os deputados teriam receio com as suas bases. Então, no mundo ideal, estariam inclusos, mas os governadores são favoráveis. Para os governadores serem favoráveis, será discutido em cada estado a sua própria reforma, né? Então, no Brent é isso, aqui no 60,47.
E aí falemos das criptomoedas. Bitcoin aqui na tela. Legal, o Bitcoin, ele justifica uma compra ousada, justifica sim, senhor. Ele tem uma marcação de fundo forte em 7.500 e está rompendo 8.135. Tá na boca aqui, né, desse ponto. Então, uma compra ousada se justifica, na minha opinião. Aí, se nós passarmos o estudo para o Bitcoin Cash, a gente vai ver alguma coisa semelhante. Né? Lembrando que a gente traçou uma LTA, daria até para traçar uma LTB também, e o rompimento dessa linha de cima acionaria um pequeno triângulo, né? Aí que está a briga, correto? Seria uma compra mais ousada, e aí nós temos o Ethereum, o Ether, né? Que também marcou fundo por sua vez na região 230, está rompendo aqui o 254, né? Então acionando dessa forma uma compra. No caso do Litecoin, o Litecoin é aquela situação que quem pegou, né? Porque a compra boa do Litecoin já passou, a compra boa foi nos recursos que ele fez até a média, a última nos $100. Agora o que a gente já tem aqui? Uma estrela cadente, né? Então é o momento de vender. Não, uma estrela cadente em conjunto com o candle de ontem, um arame de topo, né? Se adentrar a banda de Bollinger, então, aí fica com mais cara de topo de fato. Ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa para que nós estudemos aqui no TradingView, senão eu já passo. Não, são só ativos domésticos mesmo que estão na lista. Lembrando que quando você pede um estudo ali, pessoal, ele entra numa lista e é estudado por ordem cronológica. Quer ter prioridade, você faz as imersões, entra no grupo, daí eu troco ideia lá com o pessoal, eu compartilho minha carteira, mas o trabalho que a gente consegue, que é o justo, né, que seja feito no YouTube, é ter uma ordem cronológica e tem os ativos que são fixos, acompanhamento de via varejo, aquilo que eu consigo entregar, né, de uma forma gratuita, contribuindo com o desenvolvimento da renda variável no Brasil. E às vezes algumas pessoas se esquecem que é um trabalho em cortesia, né? E aí querem me pressionar, e eu não gosto disso, né? Eu não gosto dessa política de pressão, de ficar cobrando, né? É algo meu, né? A minha equipe ela trabalha com liberdade, nós prezamos pela mente criativa, pelo bom ambiente, pela energia positiva e harmonia. A gente não carrega cimento, com todo respeito a quem o faz. Então a gente trabalha com a mente, né? Eu bolo as operações, a minha equipe cria as páginas, atende aos alunos e a gente tem ideias, a gente procura sempre ter várias formas de comunicação, poder estar sempre perto do nosso aluno com agilidade, mas assim, sempre prezando pelo pleno respeito e relação positiva, ok? Então quem se identifica segue com a gente aí, fica muito satisfeito. No caso do mini índice, ontem eles reduziram a venda de 66,276 para 62,186. O importante, mais importante é o que fizeram hoje, né? No dia do vencimento do M19. Hoje entrou aí no game, como diz a garotada, o Q de queijo 19. Aqui no link do Investimax nós temos os dados até o dia 7, 2.134.971.000. Provavelmente nós teremos aqui até o dia 10, aqui nesse link da B3. Então vamos lá. Vamos lá. Então, façamos as contas para a gente ver se diminuiu ou aumentou. Então, nós temos uma posição comprada de 34 bi pelos estrangeiros, tá? 865, 444, menos 36, posição vendida, 536, 670. Então, a gente está falando em 1 bi, 671.226.000. Significa que na segunda-feira, dia 10, eles trabalharam comprados.
Então, mais 2.134.971. Então, eles trabalhando comprados em 463.745.000. Vamos ver o que fizeram hoje. Amanhã podemos dizer, vamos ver o que eles fizeram no pregão passado. Caros, falando sobre os índices mundiais aqui que não sejam bolsas americanas, que nós já vimos, tivemos uma sessão de corretiva generalizada. De corretiva não, corretiva generalizada ou de correção. Estudando a bolsa de Xangai, que é o 0,56, vamos ver ali o gráfico. Um movimento absolutamente natural, admissível. Houve uma Marubozu, uma provável barra elefante de ignição. Uma correção na parte alta, conservando a média de 21 como suporte. O índice DAX, por sua vez, um movimento também tênue. Eu até comentei que nós tínhamos uma estrela cadente, poderia haver um pullback na CLTB ou até na média. Um movimento admissível natural. Pode ter mais um dia ou uma correção intraday naturalmente. E no caso do índice FTSE de Londres, nós temos aqui um rompimento falso, né, um W que esboça uma busca por 7.530 e nós temos aqui o eixo da figura, região de 7375, fechou cravado, né, pouquinho abaixo, pode beliscar essa média, fazer um pullback na linha superior da cunha sem mudar em nada a leitura altista que nós temos para essas bolsas. Então agora falemos dos ativos domésticos. Petrobras, Petrovale Bancos primeiro. Então nós temos a Petrobras aí na tela. Pelo que caiu o petróleo, ela mostra resiliência, né? Fechou cravada aqui no 26,86. Pode buscar 26,50, R$26, mas deve seguir em alta. Eu acho que a Petrobras, apesar de eu não gostar muito de operar a Petrobras Vale por causa da relação intrínseca, psicológica que elas têm com o mercado e, consequentemente, o mercado tem uma memória de quando elas eram as rainhas da bolsa, né? Não são mais, mas psicologicamente elas impactam muito. Mesmo porque essas empresas os bancos são credores das mesmas e tal. Mas é uma situação que favorece mais a compra. Como tem uma relação muito íntima com o índice, eu estou sempre comprado ou vendido, eu não costumo operar, mas é uma situação mais favorável. No caso da Vale, num dia corretivo ela resistiu bem, aquela velha história da correção na parte alta do Marubozu. Lembrando que existe um suporte aqui, deixa eu ver o ponto mais alto, 50,95, aqui 51. Então ela respeitou, movimento natural, né? Os vendidos testando as forças dos touros. Então é 51 bola a bola. E é isso, né? Tem algo novo na Vale, tal, Marubozu. Então seria uma situação de compra mais técnica. No caso de Banco do Brasil, tem um fantasminha aqui chamado topo duplo. O eixo desse topo duplo seria 50,97. Eu acho que pode até chegar nessa região de R$51, mas eu acho difícil penetrar, sendo bem sincero. Mas tem a figura aí, no caso de Bradesco, seria meio que alguma coisa simétrica, uma mistura de topo duplo com ombro, cabeça, ombro. Aqui pode passar mais um tempo de lado, mas eu acho mais fácil que seja uma acumulação para depois subir de novo do que um movimento de inflexão, que traria uma queda mais forte, a minha opinião, mas é possível também. Em YouTube ele conserva um jeitão de mastro bandeira, mas passou um pouco do ponto, mas pode fazer um pivô. Fundo, topo, fundo, respeitou média, mostra um pouco mais de força, está no entorno da média móvel de 5 períodos. Então uma situação de arrefecimento, pode passar mais 1, 2 dias, ou simplesmente disparar, porque a memória compradora ela é pujante, ela é recente, e aliviando sim indicadores, que nada mais significa que novos compradores na bolsa, em breve essas ações podem ter novas orientações de alta. Falando da minha esposa, VVAR13, hoje saiu essa história da GPA, que é fato, né? Aceitou vender sua participação de quase 40%, 36% com alguma coisa para o grupo Klein, capitaneado pelo Michael ou Michel Klein, né? Michael Klein, o correto.
E ela estava longe da média de 21, desceu, teve muito volume, na sexta-feira vai ocorrer o leilão, valor máximo que a família Klein vai pagar é 4,75, mas isso significa um bom piso, na minha opinião. E o que a gente quer realmente ver é o que vai ocorrer a partir daí, né? Uma nova gestão. A gente sabe que o grupo Cassino é problemático, né? Então, né? Eu acho que tem tudo para ser positivo esse desdobramento. Ela negocia a múltiplos atraentes se comparadas principalmente a Magazine Luiza ou lojas americanas e tal. Então é um case, vamos ver o que a minha esposa nos reserva. Ok? Deixa eu falar aqui dos pedidos do YouTube. Hoje foi um pregão meio maluco, então eu não vou fazer destaque, eu vou fazer 7 pedidos. Pra gente até ir colocando em dia. Aqui não teve nenhum grande destaque, com exceção de CSN, mas eu não... acho que não vale. Eu acho que vale mais a gente fazer os outros ativos. A Show 3, ela entra para aquele time de Gafisa, né? Eu sou talvez o camarada mais ousado aí para pegar a inflexão virada de mercado. Mas a Show 3, quando, pessoal, a ação fica abandonada, né? Ela fica jogada às traças, com redução de volume, eu perco o interesse pela ação. Uma drástica redução de volume, uma tendência de baixa sinuosa, como se soltassem um caminhão na ladeira com o freio de mão puxado. Meio puxado ali, sabe? Então ela vai caindo, então assim, eu não tenho nenhum interesse pela ação, mesmo porque os fundamentos e os preços estão ali alinhados, nesse caso. Então, ela pode, por exemplo, fazer um movimento como esse, ó. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha um aluno que tinha um monte desse ativo? Chegou um momento que ele desistiu, só que ele desistiu quando ela estava no momento de comprar, que era na retração de 50%. Então o momento de comprar era aqui, ó, você colocou Fibonacci, ela subiu e tal. Agora não, agora tem um sinal de topo e tudo. Então o caso da Show 3 se aplica? Eu acho que não, porque os fundamentos da Apvida eram ótimos, né? Eles entraram no Centro-Oeste, compraram uma empresa em Goiás. Por exemplo, uma ação, uma tranqueira dessa daqui, ou Gafisa, não se aplica. A não ser que exista um movimento especulativo. Elas nem estão nos pedidos, tá? Só para exemplificar. Então tem casos e casos, né? Ó, por exemplo, o Gafisa. Existem casos e casos. Eu ensino muito o pessoal olhar fundamentos, tudo de forma simples na imersão. Então são ações que não interessam. Aí tem uma ação que é a Lopes LPSB3. É uma ação interessante, sim. Numa carteira, se eu tivesse um grande número de papéis, poderia ser um ativo que o integrasse, né? Ela tem ali um movimento de quase um fundo duplo. Ela tem um volume razoável, ela tem uma boa liquidez. Lopes Brasil pode surfar uma recuperação que já tem dados apontando nesse sentido do mercado imobiliário, então acho um ativo interessante, sim. Está fazendo um fundo duplo aqui, o primeiro alvo nessa região de 4,70 mesmo, o outro um pouco mais acima a 4,93, mas é um papel interessante, né? Se você olha pelo semanal, por exemplo, dá a impressão que ela tem um espaço bacana para subir. Eu vejo o ativo com bons olhos, a Lopes Brasil. Ok, aí nós temos SUS B3. Lembrando que o setor assim, ele está descartado dos meus planos. Eu vejo uma fraqueza nesse momento. O mercado definitivamente não está interessado em papel e celulose, né? Tudo é momento, né, pessoal? Engolfa, não tem força, cai, faz padrão penetrante, não tem força. Então, eu estaria talvez zerando vendas se tivesse vendido, mas pensar em compra estaria distante do meu pensamento uma compra no setor, seja na Klabin ou na Suzano. Aí nós temos MRFG3. É outro setor para mim que está fora dos planos, né? Por exemplo, Marfrig, um gráfico confuso, perdendo a base de um triângulo, mas não desenvolve, reduz volume, né? Essa fusão com BR Food, você vê BRF também, o papel sem definição, tem tanta coisa melhor, né? BR Foods passou o momento,
perdeu uma neckline, dá sinal de fundo, não desenvolve, então definitivamente é um setor que para mim está arriscado do mapa nesse momento. Aí temos Sabesp a seguir. A Sabesp, ela tem uma tendência primária, secundária e terciária de alta. Eu acho que a compra boa na Sabesp foi nesse martelo ou no teste da LTA. Na verdade, foi o momento de sair recentemente, né? Tinha um alvo a 48,86, atingiu e está desenvolvendo um processo corretivo. Então, a não ser que tenha um sinal muito forte sobre a média, ou no fechamento desse gap, por exemplo, ou até um teste da LTA. Mas nesse momento, assim, eu não vejo nada que remeta a uma compra técnica, digamos assim. E aí, mais dois ativos, M. Dias Branco e Meal 3, que é Mills, né? Não, que na verdade não é Mills, né? É a detentora aí da Viena, do frango assado, né? Que o pessoal chama de Meal 3. E não tem nada a ver com gato, não. M. Dias Branco é um ativo enjoado, já fez parte de carteira do meu grupo. Nós saímos dela, realizamos lucro, mas ela é enjoada. Porém, quando ela foi cair, ela deu um sinal claro, pessoal, ombro, cabeça, ombro, né? Aí foi caindo, ela também tinha uma simetria que remetia a algo perto de 40, ela cumpriu, e depois, impactada pelo seu balanço trimestral, fez esse movimento aqui embaixo, tá aparecendo a bolsa de Xangai, né? Parece que tem algum sinal de fundo, o volume não me anima, mas entre a compra e a venda tá mais para compra aí, né? Então, eu acho que essa região de 39,57, fundo anterior, a própria boca do gap, será uma prova de fogo, dizendo para nós se é voo de águia ou de galinha. Aí vamos lá, Meal 3. Eu sei que tem mais uma empresa, é Viena, frango assado. Quando eu trabalhava na época de engenharia ainda, meu último ano, a empresa ficava em Itatiba e eu percorria o interior de São Paulo. Muitas paradas no frango assado. Veja que gráfico complicado, topo duplo, veio na base e cumpriu no 6,20. Se eu coloco aqui um semanal, é um gráfico praticamente lateral. Assim, pessoal, se entrar fluxo positivo, ações com uma qualidade de média para boa como a IMC, ela pode subir sim. O que a gente tem aqui? Um mega marubuzu, só que o volume não foi tão grande. Uma correção na parte alta, segurando na média de 5. Entre a compra e a venda, eu compraria. Simples assim. Né? Mas não tá entre as minhas ações prediletas, mas o setor não tá muito forte. Você bota essa tranqueira aqui, ó. Camil 3, ó, ativo morto também, ó, em região de suporte. Então, setor que não demonstra tanta força. De repente sobe, porque pode subir 4, 5%, vendido, realizando lucro, teste de média, enfim. E aí muitas vezes quem está posicionado na compra vê que o papel está fraco, quando repica faz a troca, aí pressiona na venda de novo e o ativo não ganha fôlego. Ok? Então, para finalizar, falar de dólar. Hoje o dólar fez um movimento de fato técnico. Ele foi até o 3839, que era o objetivo, ele chegou a tocar 3834,500 e tecnicamente o dólar deu um sinal de fundo. Com bom volume nós temos um arame cross. Professor, se o dólar subir, a bolsa sobe junto ou a bolsa cai? Em teoria cai, só que pode ter algum movimento de alta do dólar e da bolsa. Lembra que eu falei que a média ia adentrar aqui o 3943,500, daqui a pouco ali ia adentrar o 3932,500 e ia baixar até uns 3,920 aqui para encontrar preço? É um processo que está ocorrendo. Aí o BOVA11, no BOVA11 nós temos um sinal de topo? Temos. Nós temos um arame de topo, só que não está, por exemplo, fora da banda de Bollinger Superior, mas é um arame com volume razoável. Respeitou essa região de 94,15, 94,40, 9445 como suporte, respeitou a média de 5 também, deixando um sinal absolutamente incerto e enigmático.
E se a gente considerar que o ponto de rompimento do pivô é 94,40, também conservou a cabeça do pivô, só que o sinal é de topo, mais enrolado que um sinal desse, só um caracol. E por fim nós temos o Ibov, que também tem uma situação parecida. Bom volume, respeitou a média de 5 como mínima, fechou levemente cravado aqui no 98,325, que é a máxima mais recente aqui do dia 7/6. O pivô em específico, o ponto de rompimento é região de 98 mil pontos, né? 97,992. Fechou acima, conservando a cabeça do pivô, só que deixa uma mistura aqui, um filhote de pinça de topo com arame. Então é um sinal também enigmático, né? Que deixa os investidores com a pulga atrás da orelha. No caso do mini índice, mudou do IN M de Maria 19 para o INQ 19, eu tracei os pontos novos aqui, uma vez que eu uso o gráfico perpétuo, e nós temos algo parecido com a leitura do BOVA11 do Ibov e tal. Como mínima respeitou 98,795, que é o topo do dia 29/4, né? Lembrando que o gráfico é perpétuo, respeitou a média de 5, respeitou a cabeça do pivô a 99,185, né? Respeitou também a máxima do dia 6 a 99,425, né? Só faltou fechar acima do 99,585, é o topo macro aqui de abril mais alto, mas é um sinal de topo, ou seja, é um arame cross. Então é uma situação extremamente difícil e complexa para o mercado nesse momento. Num gráfico de 60 minutos, eu tenho aqui uma LTA que liga desde o fundo do dia 24/5, aí passa aqui pelo dia 5/6, pelo dia 6/6, pelo dia 10/6, por pouco não foi tocada essa região, tem um gap aberto, acionou aqui um topo duplo, veio na boca do gap, respeitou, e fechou levemente acima de 94,425, que é esse topo aqui, e cravado nas médias, quer dizer, uma situação incerta e enigmática. O eixo do topo duplo houve também um rompimento falso que gerou a correção, 99,465 fechou uns pontinhos acima aqui, 25 pontos, deixando uma situação absolutamente incerta para amanhã, ok? Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. O seu like é importante, compartilhe o vídeo. Você que está iniciando, seja bem-vindo à Bolsa. Pode ser uma forma importante, interessante de começar. E participe da área de comentários, que você é bem-vindo, ok? Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Até amanhã do Radar, se Deus quiser. Hoje Corinthians 3, Santos 0. O Walter, goleiro, vai fazer um gol de cabeça em um escanteio. Vamos à luta, aprendemos e crescemos juntos, pessoal. Uma honra tê-los comigo. Valeu!